Olá, seja muito bem-vindo ao Bsocial. Eu sou o Matheus e no encontro de hoje a gente vai falar sobre o conceito técnico de Deep Web e como esse conceito foi evoluindo com o passar dos anos. Esse conceito não só para o termo Deep Web, como também para Surface Web, de acordo com o criador, o Michael Bergman. A gente vai ver ao longo desse encontro as definições e atualizações desse conceito, como é que é a aplicação técnica correta desse conceito, o que é de fato, tecnicamente falando, Deep Web, o conceito de Deep Web, consequentemente o conceito de Surface Web. A gente vai falar sobre indexação de sites, no caso de arquivos, em buscadores, no caso Search Engines, e como isso funciona na prática. A gente também vai falar como funciona na prática uma rede anônima, uma rede descentralizada, porque o objetivo desse conteúdo é o seguinte: a gente falar de conceitos técnicos. Nós, como profissionais da tecnologia, vir aqui e desmistificar os conceitos de Deep Web através de conceitos técnicos que, de fato, faltam em artigos científicos e técnicos sobre o tema, inclusive em grandes sites que acabam trazendo erroneamente esse conceito, tá? Porque a gente tem que entender o seguinte: existe um elo entre passado e presente com relação a esse conceito definido por Michael Bergman. No passado, quando a gente teve as primeiras redes dos computadores, Surface Web era toda a rede que é indexada, tecnicamente falando, todos os arquivos que são indexados pelos crawlers dos search engines. O que é isso? O crawler é um algoritmo, é um código que, por exemplo, um Google, que é um search engine, o Bing, Yahoo, são aqueles buscadores onde a gente pesquisa por sites na internet. Eles adicionam, tá? Eles usam esses algoritmos para buscar sites na rede mundial dos computadores e anexá-los à sua base de dados para pesquisa. E aí, quando a gente digita alguma coisa lá no buscador, naquela janelinha lá, naquele formulário lá do buscador, a gente digita pesquisa, confirma, vai mostrar aí a lista dos sites que estão indexados nessa base de dados desse buscador específico. Por isso que se a gente procurar por um determinado site no Google, a gente vai ter determinadas respostas, no Bing outras, no Yahoo outras e assim por diante. Todos funcionam da mesma maneira, porém cada um com os seus específicos e respectivos motores, com seus respectivos algoritmos de crawlers. A gente já vai falar um pouco melhor na prática daqui a pouco. Deep Web, então, Surface Web é toda a rede indexada. Consequentemente, Deep Web, de acordo com Michael Bergman, no passado era toda a rede, ou seja, todo o arquivo que não foi indexado por esses algoritmos, por esses crawlers dos search engines, tá? Por N fatores, a gente já vai ver em seguida. No caso, arquivos HTML, CSS, JavaScript, entre outros, tá? JSON, XML, todos os arquivos que não eram monitorados, que não eram indexados, no caso, que não estavam sendo usados através desses códigos de crawlers, esses arquivos que estavam hospedados em servidores, inclusive acessíveis, que os crawlers eles tinham o poder de acessá-los, ou seja, que nós também, usuários finais, consigamos acessá-los, que são arquivos abertos, porém os crawlers eles não tinham ou permissões ou não tinham alguma forma de acessar, então eles não eram indexados, eram sites que não apareciam lá naquela lista de sites que a gente pesquisa num search engine como o Google, por exemplo, tá? Tudo isso era considerado Deep Web no passado, tá? Então, a gente pode ter, já de praxe, uma conclusão de que a Deep Web era muito maior do que a Surface Web. Por isso que a gente tem como referência o iceberg, porque o iceberg ele tem só a pontinha visível, que era metaforicamente a Surface Web, e toda a parte de baixo submersa, que não é visível a olho, e que era considerada aí metaforicamente a Deep Web, que eram, no caso, os arquivos que não eram indexados pelos algoritmos crawlers dos search engines. Como é que funciona o crawler em si, tá? Começar por essa figura da esquerda. No caso, a gente tem um site. Crawler significa isso, os bichinhos, os rastejadores, eles vão numa página, ou seja, num arquivo HTML,
como eu tenho aqui do lado direito. E esses arquivos HTML, CSS, JavaScript, XML, JSON, entre muitos outros, eles têm links que apontam para outros arquivos, nesse mesmo projeto, ou em sites externos, em outros servidores. E o algoritmo de crawler, ele tem como objetivo usar esses links para ir navegando, tá? Como a gente vê na imagem aqui à esquerda. Então, ele pega um link, ele clica nesse link, como se fosse um clique nesse link, tá? Ele entra nesse link, que vai, consequentemente, gerar mais uma página HTML, seja do mesmo projeto, seja do projeto do outro lado do mundo, de um outro servidor. E esse projeto, por consequência, tem outros links, e o crawler ele vai entrar em cada um desses links e entrar nesses sites, e assim ele vai, tá? É assim que ele vai adicionando. E cada site que ele entra, cada arquivo que ele entra, ele vai salvando para mostrar na listagem, aqui nessa figura, na listagem no caso do Search Engine, tá bom? Então é nesse formato aqui que é feito a indexação. Isso a gente chama de indexação, que é quando a gente pesquisa no Google, por exemplo, ou no Yahoo, no Bing, trazer essa listagem de sites. Todos esses sites eles estão indexados, ou seja, foram monitorados pelos crawlers desse Search Engine específico. Deep Web era todos esses arquivos que os crawlers não monitoravam, que eles não faziam a varredura. Então, tudo isso era considerado Deep Web. Então, redes privadas, redes públicas que foram bloqueadas pelos crawlers, porque a gente fazia isso através do robots.txt, que era um arquivo onde que a gente colocava a lista dos arquivos e pastas, no caso diretórios, que a gente não queria que os crawlers monitorassem. Então isso ali era também considerado Deep Web. Formulários que a gente preenchia, que eram, no caso, que não eram públicos, tá? Que eram confidenciais particulares, tá? Não necessariamente algo de risco, algo místico, como a gente muito vê em outros artigos e vídeos na internet, tá? Tudo isso era considerado Deep Web porque não era acessível pelos crawlers, não era indexado publicamente pelo Google, mas que o usuário final conseguia acessar de alguma maneira, tá? Isso era considerado Deep Web. Todos os sites que não eram indexados, todos os sites que eram indexados, que o crawler passava e fazia essa varredura, eram considerados Surface Web, tá? E, consequentemente, eles eram mostrados na listagem de sites, onde que a gente fazia a busca aí através desse buscador específico. Tem o Google, o Yahoo, o Bing, são os principais deles. Só que com o passar dos anos, Bergman atualizou esse conceito com a rede mundial dos computadores, assim como a evolução dos dispositivos e das redes. A partir de agora, Deep Web é toda a rede de dispositivos abertos à comunicação, onde que os arquivos eles têm como característica, ao mesmo tempo, trazer anonimato a quem acessa, tá? E também essas redes elas não têm um servidor central fixo, ou seja, são redes descentralizadas. Portanto, atualmente o conceito de Deep Web é toda rede que contém ao mesmo tempo anonimato e também descentralização. A gente já vai ver cada um desses conceitos na prática. Surface Web, consequentemente, é toda a rede de dispositivos abertos à comunicação, dispositivos servidores que a gente consegue acessar, por isso que é abertos à comunicação, onde não há, ao mesmo tempo, anonimato e também descentralização. Surface Web são redes que têm anonimato e não têm descentralização, e também são redes que têm descentralização e não têm anonimato. Ou, principalmente, são redes que não têm nem ao mesmo tempo anonimato, nem ao mesmo tempo descentralização. Agora, redes que têm ao mesmo tempo anonimato e também descentralização, essas atualmente são consideradas Deep Web. Por isso que a gente tem uma confusão muito grande, porque esse conceito ele foi evoluindo através dos anos, só que a maioria das pessoas e dos sites, inclusive referências mundiais e técnicas e profissionais, elas acabam utilizando erroneamente esse conceito, tá? Por isso que eu vim trazer esse vídeo aqui para te explicar um pouquinho melhor sobre isso. Quando a gente fala de rede anônima, VPN, por exemplo, é uma rede anônima, porém não é descentralizada, então ela não é Deep Web.
Mas só para a gente trazer como exemplo, o VPN é uma rede anônima, aonde que a gente tem o dispositivo do usuário e o que, que acontece? O anonimato é quando a gente tem o tráfego de dados na rede, ele é criptografado através de hashes, pode ter uma ou várias camadas, tá? E geralmente os dados do host que faz a requisição para receber o conteúdo através da rede, ou seja, nós, usuários finais, temos geralmente ou esses dados ocultados ou modificados. Que dados? O IP, os dados que a gente envia de formulário, tá? A gente está falando aí de HTTP, os headers de request e de response, tá? Esses dados, eles são ocultos, modificados, tá? De alguma forma, para trazer anonimato na navegação. Mas o servidor da VPN, como a gente pode ver aqui, é servidor e não é servidores. Até porque se fossem servidores também não tem problema. Acontece que todos esses, ou somente esse, nesse caso aqui, servidor da VPN, ele vai ter um servidor central, que é o chefe dos outros servidores, que ele tem um IP fixo, que ele é um servidor fixo e que quando esse servidor for desligado, se for um ou vários, tudo vai ser desligado. E se você precisa, por exemplo, rastrear o IP desse servidor, você vai conseguir, porque é um servidor fixo num local fixo, tá? Não necessariamente no local fixo, mas é um servidor fixo que quando desligado aquele IP, vai desligar a rede, tá? A rede descentralizada é diferente. Ela pode não ser anônima, ou seja, os dados e os HTTP, o header de request e resposta, os IPs de quem acessa e de quem é acessado, talvez não são criptografados, não são anonimizados. Mas não existe um servidor central fixo nessa rede que é o manda-chuva dos outros servidores. Ou seja, por isso que descentralizada, não tem um servidor fixo central. Torrent é um exemplo disso, aonde que a gente sempre, cada computador que tem aquele arquivo de torrent, o programinha de torrent instalado, é um servidor para que outro acesse e faça download através desse. Então não existe um servidor fixo central que a gente consegue acessar e hackear ou desligar, e aí toda a rede vai ser desligada, tá? Então, a gente geralmente tem vários servidores atuando da mesma forma e com os mesmos poderes digamos assim, de poderes de acesso, ou enfim, de supremacia, tá? Então, quando um servidor dessa rede é desligado, não tem problema, a rede ela não vai ser desligada. O servidor mais próximo provavelmente vai ter cópias dos dados nesse servidor que foi desligado, que foi derrubado, enfim, ou que teve uma pane, né? Ou um ataque, hacker, alguma coisa do tipo. O outro servidor que está mais próximo ou não, ele tem cópias desses dados que estão nesse servidor aí. Então, simplesmente a rede continua, só que sem o servidor, com um servidor a menos, no caso, tá? Então, o torrent, ele também não é uma rede considerada Deep Web, porque depende, tá? Alguns torrents não são considerados Deep Web, por quê? Porque são somente redes descentralizadas. Elas não fornecem aquela criptografia de tráfego e ocultação de dados de quem acessa e de quem é acessado. Portanto, elas não contêm anonimato. Então, elas somente são descentralizadas e não são anonimizadas. Portanto, não são consideradas Deep Web. Deep Web é toda rede que tem servidor descentralizado, ou seja, não tem um servidor central fixo, e que o tráfego e os dados envolvidos são anonimizados. Portanto, por exemplo, o Tor é da rede Onion, tá? É um exemplo de rede Deep Web, porque ele possui tráfego criptografado de dados, hashes, geralmente com várias camadas, e também os dados de HTTP header, request, response, todos os dados envolvidos no tráfego de dados entre dispositivos também são ocultados ou modificados, tá? A gente geralmente nunca vai descobrir qual é o IP de quem acessou e quais são os dados transferidos em rede, tá? De um lado para o outro, ponto a ponto, tá? Peer-to-peer. Portanto, se não tem servidor fixo, ou seja, é descentralizado, todos os servidores atuam com a mesma quantidade de privilégios, não tem um servidor central que comanda os demais, né? Aquela coisa de master nodes, slaves ou worker nodes, não existe isso.
todos são master nodes, então todos os servidores eles atuam como servidor principal e ao mesmo tempo o tráfego e dados transferidos e os requisitantes e os que respondem os servidores, os web servers, eles têm os seus dados ou modificados ou ocultados, ou seja, tem anonimato. Essas redes são consideradas Deep Web. O Tor, a rede Onion, é um exemplo, se não o principal dos exemplos, tá? Geralmente, para acessar essas redes de Deep Web, que são descentralizadas e também anônimas, a gente precisa de softwares específicos. O Tor é um exemplo de software que acessa a rede Onion. Então, se a gente quer acessar redes de Deep Web como a AmiaFi, ou Grams, ou Kilos, o Grams está desativado, mas o Kilos, que é considerado o Google da Deep Web, a gente precisa de softwares específicos, tá? O AmiaFi, por exemplo, o AmiaFi é acessado através da editora e todas elas possuem URLs dinâmicas, tá? E geralmente é uma URL toda modificada e que ela é temporária. Geralmente, se você for lá num artigo onde que diz que a URL do AmiaFi é tal, e esse artigo ele já é de alguns meses, provavelmente você vai encontrar aí um erro 404, ou seja, a sua requisição ela não encontrou o destino do servidor porque essa URL, esse DNS do IP específico da minha FI ele mudou. Tá? Geralmente essa URL ela é bem dinâmica, ela muda muito conforme o passar do tempo. Então não tem como a gente dizer essa URL é a URL da minha FI, essa outra URL é a URL fixa do Kilos, do Grams, do antigo Grams, tá? A gente não consegue fazer isso, por quê? Porque a gente tem descentralização. Então, o DNS, consequentemente o IP que a gente vai acessar de servidores, é um IP fictício que a gente vai acessar qualquer um dos servidores, porque é uma rede centralizada e também anônima, então muda bastante, tá? A gente tem que pesquisar muito para encontrar os endereços. Geralmente eles não são .com.br no fim, tá? Eles não têm esses domínios porque não são registros de DNS cadastrados no .com.br ou .com. alguma coisa ou simplesmente .com, tá? Eles são .onion no final, porque são específicos da rede Onion, por isso que só podem ser acessados pelo software Tor, tá? Geralmente só pelo software Tor. Outros browsers, como o Google, o Firefox, o Safari, enfim, né, tem o Edge, outros, né, no Opera não conseguem acessar, tem que ter um software específico. E geralmente não são simplesmente redes, browsers ali que você baixa e faz pesquisa. São softwares específicos. O Tor é um browser, tá? A gente consegue pesquisar, criar, abrir abas, fechar abas, tá? Ele tem anonimato e descentralização por causa da rede Onion. Ok, mas tem outros softwares, como o Kilos, por exemplo, que é um Google que você, na verdade, não faz uma indexação de busca como um Google da vida, tá? A gente tem objetivos específicos. Então, tem software para comércio, que geralmente é comércio ilícito, alguma coisa informal, ilícito, né? Tá? E também tem softwares para encontrar para chat específico. Então, cada software de rede são redes específicas, não necessariamente é uma barrinha de pesquisa que a gente usa para fazer a indexação de dados. Tá? O Tor ele usa a barrinha de pesquisa para fazer a indexação de domínios comuns, mas também como da rede .onion, que são das redes específicas de Deep Web, ou seja, anônimas e descentralizadas da rede Onion, que são acessadas consequentemente pelo Tor. Tá? Tem também outros conceitos que a gente vê bastante, tá? Como Dark Web, Marianas Web. Esses conceitos eles não existem. A gente tem que pensar que tecnicamente esses conceitos não existem. Provavelmente você vai me dizer como assim não existem, mas o The New York Times, outros, eles usam os conceitos de Dark Web. Sim, esses conceitos eles são simplesmente nomenclaturas para a gente entender alguma convenção que foi dita, mas que não é técnica. Os únicos conceitos técnicos aceitos, tá, cientificamente são Deep Web e Surface Web. Só. Dark Web, Marianas Web não existe. Tá? Não está errado dizer que Dark Web é uma coisa, Marianas Web é outra. Só que esses conceitos aí, cada pessoa que escreve sobre esses conceitos vai trazer a sua definição específica sobre esses conceitos. Não existe uma convenção que diga que Dark Web é uma coisa, Marianas Web é outra, tecnicamente falando. Então, isso a gente não considera. Não está errado, como também não está certo. Vai depender
do uso, tá? Da aplicação que esses conceitos são utilizados, que a gente já vai falar em seguida. Por exemplo, quando a gente entra no Tor, quando a gente vê que é anonimato e descentralização, tem uma tela que é só de anonimato, que é na direita, no canto superior direito do Tor. Mas do lado esquerdo, a gente vê aqui o tráfego, tá? Que a gente tem a rede descentralizada e, inclusive, um pouco de anonimato. Então, a gente vê que os servidores, eles não são o servidor central que a gente acessa. Então, a gente está acessando da Alemanha, a gente está acessando com o IP dos Estados Unidos, a gente está acessando com o IP da Holanda. Conforme a gente vai abrindo aba, abrindo sites, a gente vai descentralizando ainda mais a rede, mudando de servidor, mudando de IP, tá? A gente então consegue não só mudar o IP do lado do servidor, como do lado do cliente, que é o nosso. Então, do lado do cliente, a gente tem essa descentralização que causa o anonimato. E do lado do servidor, a gente tem a descentralização da onde que a gente acessa, que aí são servidores descentralizados, ou seja, redes com vários servidores funcionando com mesmas prioridades, tá? Com mesmas priorizações de acesso e de funcionalidades, não tem um servidor master lá que controla os outros. Então, se alguém, porventura, derrubar ou aquele servidor tiver um problema, uma pane, os outros atuam com as mesmas cópias desses dados. Não existe um servidor que manda e os outros que são subservidores, digamos assim, desse principal que é fixo, tá? Então, é tudo dinâmico, tudo criptografado, para que a gente tenha descentralização, que a gente não tenha um acesso em um local específico, seja esse local físico ou um local de IP específico, tá? É descentralizado, a gente pode derrubar esse servidor e outro vai atuar em cima desse da mesma forma, com mesmas prioridades, com mesmas propriedades e com os mesmos dados, porque provavelmente tem uma cópia desses dados desse servidor que foi derrubado em questão, tá? Então, ali a gente tem tudo que eu falei no formato de imagem, tá? E os dados, eles são criptografados, só os dados finais, eles não são criptografados para que o usuário consiga vê-los com clareza, tá? Para que eles sejam legíveis para humanos. Legal. E a gente falou, então, do conceito de Deep Web. Antigamente, ele era considerado como Deep Web, redes simplesmente não indexadas pelos buscadores, pelos search engines, não tinha nada a ver com anonimato e descentralização. Porém, atualmente, Bergman atualizou o conceito, assim como a tecnologia evoluiu. O conceito também evoluiu, agora Deep Web são consideradas redes que são, ao mesmo tempo, anônimas e também descentralizadas. O que está correto, o que está incorreto? Não tem nenhum conceito incorreto. E aí a gente vai dizer, poxa, mas todos os sites, né, que são até científicos, eles dizem que Deep Web são redes que não são indexadas pelos search engines, ou seja, redes que não são monitoradas pelos crawlers desses respectivos search engines, arquivos que não são, que têm o seu conteúdo não monitorado pelos crawlers, algoritmos e crawlers dos search engines. Ok, tá certo. Porém, o que é o ideal, tá? Que a gente nunca vê, na maioria das vezes não vê. Vai de quem desenvolve um artigo, uma publicação, um vídeo, publica conteúdo sobre Deep Web, explicitar, deixar explícito qual que é a definição do conceito de Deep Web que está sendo utilizado, tá? Atualmente, a gente não pode considerar Deep Web como rede não indexada, como arquivos não indexados pelos crawlers dos search engines, tá? A gente tem que considerar automaticamente, quando a gente não explicita, tá? Quando a gente não diz o que a gente está considerando Deep Web, a gente tem que considerar automaticamente como uma rede que é anônima e ao mesmo tempo descentralizada. Ela pode ser indexada pelo buscador? Pode, mas dificilmente vai ser, tá? Porque essas redes, elas geralmente não são acessíveis para um Google, para um Bing, para um Yahoo, nem mesmo pelos softwares que os acessam. Então, geralmente, essas redes, elas consequentemente não são indexadas. Porém, podem haver exceções e isso vai ser aceito, porque Deep Web são redes que simplesmente são anônimas e também descentralizadas. Podem ser indexadas, tá? De acordo com o conceito atualizado, com o conceito moderno. Só que vai de quem produza o artigo, de quem produza conteúdo, explicite, diga, explique, ó,
a gente está falando de Deep Web como esse conceito, rede não. Deep Web para nós, nesse caso, tá? Nessa questão, é uma rede que não é indexada por crawlers de search engines, tá? Ou Explicit, que é um conceito moderno, Deep Web. Perdão. Deep Web é considerada, a gente está considerando o conceito, o termo Deep Web, como uma rede que é anônima e também, ao mesmo tempo, descentralizada, tá? Volto a dizer, ambos desses conceitos estão corretos, porém, a aplicação desses conceitos está explicitamente incorreta. Então, vai de quem produza conteúdo que englobe o tema Deep Web, explicitar o termo e o conceito utilizado em questão. Mais informações você pode encontrar lá no meu site, ubsocial.github.io.